Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui trabalhando agora na última etapa desse conteúdo, dessa sessão que trata no nosso curso de docência online reflexões acerca de processos e rupturas da prática educativa em EAD com design e planejamento didático-pedagógico para ambiente virtual de aprendizagem. Eu me chamo Daniel Chaves, esse aqui é o meu contato e a gente vai trabalhar agora com algo que muitas vezes não é devidamente considerado, mas é tão vital do ponto de vista estrutural quanto a própria ideia do que a gente está chamando de ensino à distância, de docência online. Eu queria voltar antes para a gente olhar um pouquinho para o que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar sobre o papel das habilidades suaves em um ambiente sem tradições. O que eu estou chamando de um ambiente sem tradições? Eu estou me referindo ao quanto a discussão do chamado ensino à distância é, por natureza, uma discussão revolucionária, uma discussão disruptiva. E como nós vimos assistindo nos últimos conteúdos, faz parte observar que a revolução da microcomputação, a revolução do ambiente de troca de informações em rede, a internet, das telecomunicações, fez com que a sincronicidade e a simulação ganhassem espaço. Isso fez, sem dúvida alguma, com que algumas habilidades comportamentais, do ponto de vista do que a gente está chamando de construção do ambiente de aprendizagem, fossem pouco a pouco permeadas pela ideia de que as aptidões de relacionamento social, emocional e mental fizessem parte. Então, as soft skills têm um papel super importante, vamos chamar de habilidades suaves, né? As habilidades suaves que têm a ver com essa capacidade de reaprender a aprender, de colaboracionismo, de adaptabilidade, de permissividade pós-disciplinar e sistêmica, fez com que a gente ressaltasse, ou talvez o contrário, essas habilidades suaves fizessem com que a gente ressaltasse essa nova forma de pensar a relação ensino-aprendizagem. No entanto, não é só pensar as habilidades suaves que é necessário. Quer dizer, se a gente está falando aqui do software emocional, do software das habilidades sociais, colaborativas, a gente também tem que pensar a parte hard. E o que é a parte hard, a parte rígida de um ambiente virtual de aprendizagem? É a infraestrutura, é a hipermídia educacional, é o espaço como, ainda que virtual, baseado em uma concretude, em uma estabilidade, em um certo grau de perenidade. Então, quando a gente vai pensar o desenho dessa infraestrutura, eu vou chamar de arquitetura e de engenharia, fazendo uma analogia aqui, nós precisamos pensar métodos que sejam capazes de prever a evolução dos AVAs. O AVA, como uma infraestrutura de software e de hardware, nunca está pronto. Sempre é vislumbrado o seu design, o seu desenho de forma contínua, ininterrupta. Esse é um sistema ou o conjunto de funcionalidades que vão gerar as atribuições para o funcionamento do AVA evoluem após cada exercício. Ao a gente pensar dessa forma, que esse sistema evolui após cada rodada, a gente deve dar um papel muito importante, um papel central, à avaliação decorrente da participação dos usuários. Claro que isso, se possível, deve ocorrer em todas as etapas de construção do software, para que requisitos inteligentes e aderentes ao objetivo da relação de ensino-aprendizagem sejam acrescentados no desenvolvimento do AVA. Mas essa avaliação decorrente da participação dos usuários é importante ao longo de todas as etapas do processo. Durante a projeção, a construção, a execução, a avaliação e a nova projeção numa nova rodada. O que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que, número 1,
O design do AVA é contínuo e interrupto, baseado em sempre evoluir, sempre aprimorar. E quando acontece esse aprimoramento? Após os exercícios, as rodadas, as manobras, na qual a gente testa a funcionalidade, testa os requisitos e verifica se está funcionando bem, por que não está, como melhorar. Onde está funcionando bem, por que está, como essa experiência pode servir para aprimorar. A idealização, o desenvolvimento ou a customização de um AVA e sua interface deve seguir certos aspectos pedagógicos, ergonômicos, funcionais ou estéticos. O suporte à aplicação desses aspectos em um AVA pode ser fornecido através desse design de interação, que é fundamental para pesquisas e projetos de sistemas baseados na interação humano-computacional. Por quê? Porque aí é que elas trabalham um conceito no qual o uso da interface, olha como tem tudo a ver com o que a gente vem falando, deve ser pensado a partir de uma abordagem de desenvolvimento centrada nos usuários e não na máquina e em funcionalidades de forma abstrata. É na prática, é na rodagem, é no exercício, é no manobrar dessas funcionalidades numa relação humana, pensada para humanos e principalmente das relações humanas, é que o melhoramento ocorre. Claro, isso tudo não acontece pura e simplesmente também de forma abstrata, como uma função, e muito menos como um manuseio da função abstrato. Como é que a gente sabe se está funcionando bem ou não? A gente sabe quando a gente tem muita nitidez sobre qual é o método de ensino adotado, se é híbrido, síncrono ou assíncrono, por exemplo, e a partir daí, essa principiologia da experiência pedagógica pode nos ajudar a pensar tomadas de decisão no que diz respeito às atividades do projeto, às atividades em seguida e a todo o melhoramento. É preciso, assim, em síntese, número 1, identificar necessidades e estabelecer requisitos básicos que atendam a tais. Número 2, desenvolver designs convencionais ou alternativos para que, por sua vez, esses requisitos identificados possam ser atendidos. Número 3, a partir da identificação e do desenvolvimento do design, começar a pensar o funcionamento, as versões nas quais a interação ocorre. E, por último, para a gente fazer esse círculo positivo, ter o feedback do usuário, para daí avaliar se está tudo bem ou não está. Para a gente pensar essa sistematização, é bastante legal a gente pensar, e a gente já tinha falado isso anteriormente, em duas grandes partes do desenvolvimento do design do AVA. A primeira é um design físico. A segunda, vamos chamar assim, é um design conceitual. O que essa diferença quer dizer? Essa diferença quer dizer que o design conceitual apresenta o modo de interação mais significativo para o produto, ou na manipulação de objetos já existentes nessa prateleira. Já o design físico surge da evolução do modelo conceitual, consistindo em uma necessidade de concretizar as atividades, as decisões e escolhas selecionadas para o design da interação. Então, primeiro a gente teria um conceito do que a gente acredita que é válido, do que o arquiteto ou a arquiteta vão pensar, e em segundo a gente pensar como isso em termos de engenharia de sistema vai funcionar. A gente pode, para fazer isso, arbitrar diversos critérios. A gente, inclusive, deve criar um conjunto de critérios que, após uma arbitragem, sejam analisados. Eu vou sugerir alguns aqui. Vamos lá. Um critério importante, talvez o princípio de tudo, o critério da funcionalidade, quando a gente vai pensar como parametrizar, ou seja, dar parâmetros para a avaliação do desenvolvimento do AVA. A gente tem que pensar se o AVA, gente, é funcional. É muito importante que os atributos que a gente vai estabelecer, que o que a gente vai instalar nesse AVA como função, satisfaça necessidades funcionais. Ele precisa, sem dúvida alguma, dado o fato de que boa parte das relações, mesmo num contexto de ensino-aprendizagem majoritariamente síncrono, o AVA é quase, em sua maioria,
um espaço de relações assíncronas. Então, elas têm que funcionar e bem quando o tutor ou o docente não está presente. Além de funcionar bem, é claro, o que a gente está pensando como um critério para observar o desenvolvimento é se esses elementos, essas funções, esses atributos estão sendo usados de fato. Não adianta nada a gente pensar uma série de coisas super funcionais e, no final das contas, não funcionar porque o usuário não usa. Funcionar em tese, mas não na prática. Um outro elemento importante para a gente olhar, uma outra dimensão de critérios, é o da confiabilidade. Aquilo que está sendo chamado de função precisa ser confiável, aquele atributo precisa ser confiável. Por quê? Porque o usuário vai realmente criar uma relação de desempenho durante um período determinado que precisa de estabilidade, que precisa funcionar bem, precisa ser confiável. E além de confiável, obviamente, essa usabilidade precisa ser eficiente. Ela precisa, de fato, funcionar à luz de uma incidência direta sobre a relação do desempenho do sistema e o resultado, consequentemente, do aproveitamento. Outros dois elementos super importantes são o da manutenibilidade e o da portabilidade. Até porque, como nós sabemos, os últimos 10 ou 15 anos foram profundamente influenciados nas tecnologias da informação pelas tecnologias móveis. Ou seja, ele precisa, esse sistema do AVA, ser executado em diferentes ambientes, ou até mesmo transferido, se for o caso. A gente está olhando isso tudo aqui e está chamando de critérios, mas esses critérios eles têm que levar em conta uma coisa super importante, que é a segmentação da capacidade analítica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o perfil funcional do usuário é muito importante e é relativo. Todos são usuários, mas nem todos são os mesmos tipos de usuário. Alguns atributos para certos tipos de usuário vão ser super importantes e para outros nem tanto. Um exemplo, o usuário gerente, que no caso poderia ser o docente, está interessado na qualidade global do que está sendo oferecido e o resultado da sua experiência numa totalidade. Ele está preocupado se essa experiência virtual de aprendizagem está sendo de fato resultante dentro do que ele espera. É uma expectativa bem diferente, por exemplo, do desenvolvedor, que não está tão interessado no resultado da experiência, mas preocupado certamente com o funcionamento, com as qualidades intermediárias. E é claro, a maior parte, o maior conjunto de usuários é o usuário final. É o cliente, é o consumidor, é o nosso aluno, é quem consome o nosso trabalho. Por quê? Porque ele está muito interessado, e geralmente esse grupo é o mais expressivo numericamente, ou seja, quantitativa, e, claro, sem dúvida alguma, qualitativamente. Por que esse usuário é importante? Porque ele é o cidadão, ele é o aluno, cujo qual está acessando o nosso serviço, o nosso trabalho. Ele é a nossa razão de trabalhar. Então, esse usuário geralmente está interessado em usar com facilidade, em saber se é confortável, se é confiável, se é eficiente. Segmentar e entender essa diversidade é algo muito importante, gente. E além disso, mais uma vez, a existência de diferentes tipos de usuários não significam que os usuários daquela camada, daquele extrato, são idênticos. Especialmente os finais, os consumidores, mesmo que em conjuntos aparentemente homogêneos ou gerais, possuem diferentes expectativas, padrões de comportamento e, principalmente, necessidades. Então, quando a gente vai fazer o design desse AVA, e a gente vai responder essa questão aqui, que é como é possível desenhar o AVA, a gente tem que pensar que o AVA pode e deve ser pensado não só para ser um sistema funcional de dados e fluxos, mas ser também um ambiente para pessoas confortavelmente, inclusivamente e com acessibilidade. Trabalhar essa interface transformando ela em algo mais intuitiva, funcional e esteticamente agradável sob o ponto de vista dos diversos tipos de usuário pode ser, sem dúvida alguma, gente, a forma de reduzir ou até mesmo superar
as dificuldades, as tensões e os problemas dos usuários no que diz respeito à docência online. Eu queria dizer, por último, uma coisa muito importante, que são alguns conceitos-chave que eu gostaria de deixar aqui, sobre experiência, conteúdo e engajamento. Número 1, a experiência deve ser leve, intuitiva, acessível e lúdica. 2, conteúdo é importante e a customização audiovisual também. 3, o engajamento, a interação e a comunicação importam e muito. E acima de tudo, gente, simplicidade sempre. A experiência da docência online e de ser usuário de um serviço de docência online é uma experiência nova para muitos de nós. É uma experiência os quais, mesmo os mais versados, ainda estão se adaptando. Então, o que nós pudermos transformar em algo agradável, acessível, lúdico e principalmente simplificado para o nosso usuário, melhor. Eu queria encerrar por aqui, agradecendo a atenção de vocês nesse fechamento do que a gente está chamando aqui dessa sessão de conteúdo de design e planejamento didático-pedagógico para ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço, valeu e até mais. Tchau, tchau.